Pessoal, de volta por aqui com mais um vídeo. Eu quero inicialmente agradecer a você que tem me ajudado a divulgar o meu canal aqui no YouTube, as pessoas que têm compartilhado nas redes sociais, aos meus amigos que estão sempre dando a força, mostrando para outras pessoas e tudo mais. E aquelas também que estão sugerindo temas pelo alexson@yahoo.com.br. E por falar em temas, hoje eu quero tratar um dos temas que sempre são muito perguntados, né, ou são muito solicitados quando a gente conversa com as pessoas. Bom, a pergunta é o seguinte: qual igreja evangélica eu devo frequentar, considerando que todo dia surge uma igreja nova, uma igreja com um pacote ideológico novo? Bom, essa pergunta ela é totalmente pertinente porque hoje você encontra igrejas ao gosto do freguês, né? Desde aquela igreja que promete que o sujeito vai ser curado ou que vai acontecer um milagre, até aquelas igrejas que prometem lipoaspiração divina, o sujeito vai emagrecer, vai ficar esbelto se ele frequentar, fazer campanha, der o seu dinheiro. Outras igrejas que estão lá dizendo que o sujeito, a partir do momento que estiver frequentando ali, será próspero, né, vai ser abastado, tudo vai acontecer de uma maneira gloriosa, ele vai ser vitorioso. O que mais você encontra por aí são essas coisas. Agora, o problema é que isso ridiculariza a fé. O problema é que isso esvazia a mensagem do evangelho, que nada tem a ver com essas promessas estéticas ou promessas de que você vai ter, que você vai ficar lá no topo, né? Você vai ser um grande rei aqui da terra, um grande Deus, e aí todo mundo vai ter que te respeitar. Isso apenas faz com que os homens queiram de fato o lugar de Deus, um lugar que não está reservado para eles. Mas se você quiser prosperar financeiramente, o que você tem que fazer é começar a trabalhar muito. Não adianta você ficar buscando em fórmulas mágicas e divinas. Infelizmente, para conseguir membros ou para atrair pessoas para suas reuniões, as igrejas fazem isso. Elas prometem o que nem Deus prometeu. E o que acontece? Muita gente vai caindo nisso e quando vê que as promessas não são cumpridas, elas perdem a fé. E por que é que as promessas não são cumpridas? Não é porque Deus não pode fazer, porque se Deus quiser ele pode fazer qualquer coisa, mas é porque no Novo Testamento, no Evangelho, nós não encontramos essas promessas. É por isso que muitas pessoas estão confusas. E algumas delas perguntam qual igreja eu devo frequentar, já que hoje tem igreja ao gosto do freguês. Eu quero falar para você alguns tópicos acerca de igrejas que você não deve frequentar, né, que você deve fugir. Para começar, eu digo o seguinte: número 1, fuja daquelas igrejas que prometem o que nem Deus prometeu. Elas te fazem se sentir maravilhoso, rico, magnífico com as suas promessas, mesmo quando se é pobre, miserável e nu, conforme acontecia na igreja de Laodiceia, onde você encontra no capítulo 3 de Apocalipse, uma igreja cheia de fama. As pessoas olhavam para ela e falavam: poxa, aquela igreja está lotada de gente, ela é próspera financeiramente, as pessoas têm dinheiro, ela é rica. E aí vem uma carta de João, que estava exilado na ilha de Patmos, e ele escreve aquela carta, inspirado por Cristo, dizendo: olha, vocês se acham ricos, mas na verdade vocês são pobres, miseráveis, e vocês estão nus, mas vocês não têm consciência disso. Então a primeira coisa que eu digo para você é: fuja dessas igrejas que prometem o que nem Deus prometeu. Aliás, você vai encontrar lá no livro de Jeremias um texto muito legal acerca dos falsos profetas daquele tempo, que o mecanismo deles de atrair pessoas era exatamente falar de uma paz que não existia. Ele diz assim, porque desde o menor deles, se referindo aos profetas, até o maior, cada um se dá à avareza, né? Eles faziam as suas profecias e as suas profetadas por causa do dinheiro, e desde o profeta ao sacerdote, cada um usa da falsidade e curam superficialmente a ferida, ou seja, eles simplesmente vão maquiando as coisas, né, com seus falsos testemunhos e manipulando e persuadindo as pessoas a falarem aquilo que elas querem, como uma forma de testemunhar. E aí eles dizem, segundo o livro de Jeremias: paz, paz, quando não há paz nenhuma. Naquele tempo, os profetas viviam dizendo: olha, você será tudo de bom, a sua vida é uma maravilha, paz virá sobre você, quando na verdade não era essa a realidade. Era só a maneira que eles encontraram de fazer uma propaganda para atrair multidões para os seus ajuntamentos. Tópico número 2. Essas igrejas, elas ensinam técnicas de motivação, quando tudo que nós precisamos não é de apoio moral ou de incentivo de sucesso. O que nós precisamos é de arrependimento,
é de metanoia, de mudança de mente, de transformação de coração. Ou seja, essas igrejas, elas agem dessa maneira e sob a falsa perspectiva de que está no Evangelho, quando na verdade é apenas uma inversão humana. Depois eu te dou aqui uma outra dica: fuja daquelas igrejas cujos alvos são apenas construir templos luxuosos, comprar bens materiais e camufladamente fazer culto às aparências. Olha, paredes e pedras não precisam de cura e nem de salvação. Homens e mulheres, sim. Por isso, dê um não a essas igrejas que só pensam em grana, só pensam em construir templos, só pensam em construir patrimônio. Depois te dou um outro conselho: fuja daquelas igrejas que tratam pessoas como se essas fossem apenas números contabilizáveis para uma estatística qualquer no final do ano, né? No final do conselho, numa reunião de membro, do tipo, elas se gabam de já terem conseguido tantos membros para a igreja, enquanto Jesus, quando vai falar acerca de reunião, ele diz que o importante, mesmo que estando no meio de 2 ou 3, o importante é que ele está no meio, né? De modo que não importa a quantidade, importa o propósito de tal ajuntamento. Outro exemplo que eu dou para você, outro tópico: fuja de igrejas cujos líderes se dizem a cobertura espiritual dos seus seguidores. Você vai ver lá no livro, na carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que só existe um único mediador entre Deus e homens, que é Cristo. O que passar disso são apenas jactâncias, ostentações e fome de poder. Depois eu te dou um outro conselho: fuja daquelas igrejas que só falam em dinheiro. Ora, a própria carta de Paulo a Timóteo diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não tem como servir a 2 senhores, ou você serve a um ou a outro. Por isso, não está dizendo que o dinheiro em si é ruim, ter dinheiro é bom, né? Quem dera se todos ficassem ricos. Agora, está dizendo que quando você incentiva essa ostentação, isso vira amor ao dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E para finalizar, eu te deixo esse conselho: se você quer um ajuntamento, um lugar para você se reunir, e é importante, porque a fé ela precisa ser exercitada, você precisa estar com outras pessoas que pensam como você, ou que se reúnem para alinhar o pensamento ao Evangelho, isso é importante. Então, para finalizar, eu te dou esse último conselho: procure gente simples, que se reúne em torno do nome, né, no partir do pão, na comunhão verdadeira, o ensino simples da palavra. É isso que transforma e renova as nossas mentes, a ajuda mútua, né, com toda a simplicidade, com todo o temor. A gente sabe que os dias são difíceis, e o nosso papel fundamental aqui nessa terra é brilhar no meio dessa geração corrupta e adoecida. É por isso que você precisa se reunir com pessoas que carregam uma mentalidade baseada na proposta do Novo Testamento, do Evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com muita coisa que você está vendo por aí, que você está assistindo por aí, que não passam, muitas delas, de espetáculos em nome de um Deus que foi criado segundo a imagem e a semelhança da arrogância dos homens. Deixo aqui esse conselho para você, com muito temor, com muito cuidado, e pense sobre isso. Se você duvidar da minha palavra, leia o Novo Testamento todo e você vai perceber que o que tem lá é muito maior, é muito mais elevado do que essas promessazinhas de bênção, de prosperidade e de não sei o que mais que você encontra por aí, simplesmente a fim de atrair pessoas para os seus ajuntamentos. Espero ter contribuído, e a qualquer momento eu volto trazendo mais reflexões. Esse texto que eu escrevi com esses tópicos você encontra aí no site capelinha.net, ou então no meu blog pessoal, basta você procurar lá no Google e tudo mais que você vai encontrar, ok? Esse é um texto que eu escrevi basicamente há 2 anos, e hoje resolvi falar alguns tópicos dele aqui para você. Aquele abraço, não se esqueça de inscrever aí no meu canal e divulgar os meus vídeos para outras pessoas que você conhece. Tchau, tchau, e aproveite bem o dia.